Hoje vamos revelar a luxuosa vida de William Bonner como você nunca viu antes, mostrando detalhes da vida pessoal, fortuna, contratos milionários, estilo de vida sofisticado e curiosidades que poucos tiveram acesso. Por trás da imagem séria e do rosto que vemos todos os dias no Jornal Nacional, existe um homem que construiu um império pessoal ao longo de décadas de trabalho intenso, decisões estratégicas e um rigor quase obsessivo que poucos ousam questionar. Sua fortuna é estimada em milhões de reais, fruto de salários altíssimos na TV Globo, contratos duradouros e investimentos inteligentes. Mas o que chama a atenção é como ele mantém uma vida luxuosa sem ostentação, sempre cercado de discrição, residências exclusivas, viagens internacionais e experiências culturais que poucos têm acesso. Mas nem tudo é glamour. Bastidores revelam negociações polêmicas, rivalidades discretas dentro da emissora e decisões de carreira que geraram comentários controversos entre colegas e especialistas, mostrando que o caminho até o topo do jornalismo brasileiro não é tão limpo quanto parece. Além disso, Bonner é conhecido por seu apreço por cultura, literatura e música, mostrando um lado sensível que contrasta com sua imagem de âncora rigoroso e implacável, e que poucos conhecem profundamente. Não se esqueça de se inscrever e dar um like, porque isso ajuda o canal a crescer e garante que você receba mais conteúdos exclusivos como este, enquanto nos permite continuar trazendo revelações inéditas sobre figuras públicas. Se puder, apoie ainda mais com os Super Thanks, mas se não for possível, apenas comente qual detalhe mais te surpreendeu ou chocou. Queremos saber sua opinião. Fique até o final, porque a última revelação vai te impactar e mudar completamente a forma como você vê William Bonner, revelando uma vida de luxo, poder, polêmicas e segredos que jamais foram mostrados ao público, provando que por trás do jornalismo sério existe uma rotina cheia de decisões ousadas, investimentos estratégicos e escolhas que poucos imaginam. William Bonner nasceu em 16 de novembro de 1963, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e desde cedo construiu uma imagem que mistura rigor, disciplina e um controle quase absoluto sobre a própria vida pessoal, algo que se tornaria uma de suas marcas mais comentadas ao longo da carreira. Formado em comunicação social, Bonner escolheu o jornalismo como caminho e rapidamente demonstrou um perfil meticuloso, exigente e pouco afeito a improvisos, características que o levaram a ocupar posições de destaque na televisão brasileira. Com o passar dos anos, tornou-se não apenas um apresentador, mas uma figura central do telejornalismo nacional, alguém cuja imagem passou a ser associada à credibilidade, à autoridade, para muitos, a uma postura quase inalcançável. Ao mesmo tempo em que sua presença diária nas casas dos brasileiros o transformou em um dos rostos mais reconhecidos do país, Bonner sempre manteve sua vida pessoal cercada por barreiras bem definidas, alimentando debates e curiosidades sobre o homem por trás da bancada. Pai dedicado, ele construiu uma narrativa pública de equilíbrio entre família e trabalho, mas não sem críticas e especulações, especialmente em momentos em que sua vida privada veio à tona de forma inesperada, revelando as dificuldades de conciliar relações pessoais com a pressão constante de ocupar um cargo de tamanha responsabilidade. Essa postura reservada, muitas vezes vista como frieza ou distanciamento, contrasta fortemente com a enorme projeção nacional que ele alcançou, gerando opiniões divididas entre admiração e questionamento. Para alguns, Bonner representa o exemplo máximo de profissional que sacrificou parte da espontaneidade pessoal em nome da carreira. Para outros, é justamente esse controle que explica sua longevidade e poder dentro da televisão. O fato é que sua origem simples no interior e a ascensão ao topo do jornalismo brasileiro ajudam a explicar um comportamento marcado pela cautela extrema, pela escolha calculada das palavras e pela preocupação constante com a imagem pública. Em um meio onde escândalos e exposição excessiva são comuns, William Bonner optou por seguir o caminho oposto, transformando a discrição em estratégia e a vida pessoal em território quase intocável, o que, paradoxalmente, apenas aumentou o interesse do público e alimentou uma aura de mistério em torno de sua figura. Essa dualidade entre o homem público onipresente e o indivíduo privado quase invisível é um dos aspectos mais polêmicos de sua trajetória, levantando a pergunta que muitos ainda fazem: até que ponto essa separação é proteção? E até que ponto é o preço pago para permanecer no topo do jornalismo brasileiro por tanto tempo?
Após décadas ocupando o posto mais cobiçado do jornalismo televisivo brasileiro, William Bonner se tornou não apenas um símbolo de credibilidade, mas também um dos profissionais mais bem remunerados da história da TV no país, e é exatamente aí que começa a curiosidade e a polêmica em torno de sua fortuna estimada e de seu patrimônio. Embora Bonner adote uma postura extremamente reservada quando o assunto envolve dinheiro, bastidores do mercado e especialistas em mídia apontam que sua fortuna pode facilmente alcançar dezenas de milhões de reais, resultado direto de contratos longos e estratégicos com a maior emissora do Brasil, salários considerados fora do padrão da televisão aberta e uma posição de poder que vai muito além de simplesmente apresentar um telejornal. Como editor-chefe do principal noticiário do país, Bonner não apenas informa, mas influencia agendas, decisões editoriais e formatos, o que naturalmente se reflete em acordos contratuais robustos e altamente valorizados. O que gera debate é justamente o contraste entre a imagem pública de sobriedade e o padrão financeiro reservado a poucos. Imóveis em regiões valorizadas, investimentos consolidados ao longo dos anos, e uma estabilidade econômica que o coloca em um patamar inalcançável para a maioria dos jornalistas brasileiros. A polêmica surge quando se questiona até que ponto essa concentração de prestígio, poder editorial e remuneração elevada cria uma figura quase intocável dentro da emissora e do próprio jornalismo nacional. Diferente de celebridades que exibem carros de luxo ou mansões nas redes sociais, Bonner opta pelo silêncio. Mas isso não impede que números estimados circulem e alimentem discussões sobre privilégios, influência e os bastidores do telejornalismo. Sua fortuna não nasceu de escândalos ou apostas arriscadas, mas de constância, permanência e um posicionamento estratégico raro, o que para alguns representa mérito absoluto, para outros, um exemplo claro de como o sistema recompensa poucos por muito tempo. Mesmo sem confirmações oficiais, é consenso que William Bonner construiu um patrimônio sólido, blindado e cuidadosamente administrado, reflexo de uma carreira que soube unir visibilidade, poder institucional e inteligência financeira, levantando uma pergunta incômoda, porém inevitável. Até que ponto o rosto mais conhecido da notícia no Brasil também se tornou um dos maiores símbolos de concentração de influência e riqueza dentro da televisão aberta? William Bonner construiu uma das carreiras mais sólidas e ao mesmo tempo mais blindadas da televisão brasileira. E isso se deve diretamente aos contratos estratégicos que manteve ao longo de décadas com a TV Globo, onde não apenas apresentou notícias, mas ajudou a definir os rumos editoriais do principal telejornal do país. Diferente de outros rostos da televisão, Bonner não foi apenas um funcionário de alto salário, mas um ativo institucional da emissora, ocupando simultaneamente os papéis de âncora e editor-chefe, uma combinação rara que lhe garantiu poder, influência e estabilidade em um ambiente marcado por disputas internas e pressões externas. Seus contratos sempre foram tratados com o extremo sigilo, o que alimenta especulações nos bastidores sobre valores elevados, cláusulas especiais e garantias de permanência que poucos profissionais conseguiram negociar. Essa posição privilegiada também gerou críticas e controvérsias, já que muitos questionam até que ponto a concentração de poder editorial, nas mãos de uma única figura, pode influenciar a narrativa das notícias e a linha editorial do jornalismo televisivo. Ao contrário de artistas do entretenimento que exploram campanhas publicitárias e ações comerciais para ampliar ganhos, Bonner optou por um caminho mais restrito, focado em parcerias institucionais e projetos alinhados à imagem de credibilidade e seriedade que construiu ao longo do tempo. Essa escolha, embora vista por alguns como estratégia inteligente de preservação de imagem, também é interpretada por críticos como uma forma de se manter distante do escrutínio público que costuma acompanhar contratos comerciais e relações com marcas privadas. O fato é que sua permanência no topo do jornalismo televisivo por tantos anos não se explica apenas por talento e competência, mas também por acordos sólidos, confiança institucional e uma relação simbiótica com a emissora, na qual sua imagem se confunde com a própria identidade do telejornal. Em um cenário de mudanças constantes na mídia, cortes de custos e demissões em massa, a longevidade de Bonner levanta debates inevitáveis sobre privilégios, meritocracia e os bastidores do poder na televisão brasileira. Seus contratos e parcerias não são apenas documentos formais, mas símbolos de uma estrutura que protege, sustenta, ao mesmo tempo, concentra influência, tornando William Bonner não apenas um apresentador,
mas uma figura central em discussões sobre credibilidade, controle editorial e os limites entre jornalismo, instituição e poder midiático. Apesar da imagem sóbria e extremamente profissional que William Bonner projeta diante das câmeras, por trás das lentes o âncora do Jornal Nacional leva um estilo de vida que muitos definiriam como luxuoso e exclusivo, mas sempre mantendo uma aura de discrição que chama a atenção. Diferente de celebridades que exibem ostentação nas redes sociais, Bonner opta por manter sua vida pessoal e suas conquistas financeiras longe dos holofotes midiáticos, o que gera um certo mistério e alimenta rumores sobre o quanto ele realmente possui e como gasta sua fortuna. Fontes do mercado e estimativas da mídia apontam que seu patrimônio é expressivo, resultado de décadas de trabalho na televisão mais importante do país, com contratos robustos e oportunidades únicas que poucos jornalistas conseguiram acumular em toda a história do jornalismo brasileiro. Bonner possui residências em bairros nobres, imóveis que refletem não apenas conforto, mas também um investimento inteligente, mesclando sofisticação com segurança e privacidade. Além disso, suas viagens internacionais, que incluem destinos de alto padrão e experiências culturais exclusivas, reforçam a ideia de que ele não economiza quando se trata de qualidade de vida, embora jamais publique fotos ou detalhes que possam expor seus hábitos, mantendo-se fiel à imagem de seriedade que construiu em décadas de carreira. A polêmica surge quando se observa que, mesmo com esse luxo evidente, ele evita qualquer tipo de ostentação pública, o que desperta curiosidade e especulação. Como alguém que possui tanto poder aquisitivo escolhe viver de forma tão discreta? Essa postura gera debate sobre a natureza da fama e do sucesso, mostrando que nem todo milionário precisa mostrar riqueza para ser reconhecido, e que, no caso de Bonner, o segredo é um componente estratégico de sua imagem pública. Alguns críticos argumentam que a discrição extrema é quase teatral, um modo de manter a aura de seriedade enquanto desfruta de privilégios que muitos desconhecem, e que essa mistura de luxo e sigilo transforma sua rotina em um espetáculo silencioso, onde cada escolha de residência, viagem ou experiência é cuidadosamente calculada. Além disso, o estilo de vida de Bonner reflete uma mentalidade de longo prazo. Ele não apenas investe em conforto, mas também em segurança, privacidade e estabilidade, fatores que se tornaram cada vez mais valiosos para alguém que passou décadas sob intensa exposição. Por fim, a combinação de luxo, discrição e poder aquisitivo cria um contraste quase paradoxal entre a imagem pública e a realidade pessoal de Bonner, gerando um fascínio contínuo e alimentando teorias sobre como ele consegue equilibrar fama, sucesso financeiro e uma vida praticamente inacessível aos olhares do público. Esse equilíbrio entre ostentação velada e mistério faz com que seu estilo de vida seja alvo constante de especulações, debates e até polêmicas, consolidando William Bonner não apenas como um dos jornalistas mais respeitados do Brasil, mas também como uma figura cuja vida fora das câmeras é tão intrigante quanto seu desempenho profissional. Quando falamos sobre William Bonner, é impossível não destacar seu legado, que vai muito além da bancada do Jornal Nacional ou das manchetes diárias que apresenta com precisão e seriedade. Embora não seja músico nem artista no sentido tradicional, Bonner sempre demonstrou uma relação íntima e profunda com a cultura e a música, entendendo que elas fazem parte de uma formação pessoal e intelectual que o diferencia de outros profissionais da televisão. Seu apreço por eventos culturais, concertos, peças teatrais, exposições de arte e até mesmo leituras sofisticadas revelam um homem que não se contenta apenas com a superfície do jornalismo. Ele busca compreender, refletir e contextualizar o mundo. E essa sensibilidade se reflete diretamente na forma como apresenta as notícias e conduz debates. Mas aqui vem o ponto polêmico. Em um país onde jornalistas muitas vezes se tornam veículos de opinião parcial ou de sensacionalismo, Bonner se mantém quase inatingível, construindo uma imagem de ética quase intocável, o que levanta questionamentos sobre até que ponto esse rigor absoluto é natural ou resultado de uma disciplina severa que ele impõe a si mesmo. Há quem critique que essa postura fria e quase militar no jornalismo também pode afastar espontaneidade e empatia, tornando sua figura respeitada, porém distante. Mesmo assim, não há como negar o impacto de seu trabalho. Bonner moldou gerações de jornalistas que hoje seguem seus passos, buscando rigor, responsabilidade e credibilidade acima de qualquer pressão comercial ou midiática.
Ele provou que é possível se manter no topo por décadas, não apenas por talento ou carisma, mas por disciplina, consistência e visão de longo prazo. E essa é uma lição que poucos no país conseguem replicar com sucesso. Além disso, o jornalista também demonstra paixão por transmitir cultura ao público de forma sutil, incluindo referências à literatura, música clássica e eventos artísticos que incentivam reflexão e ampliam horizontes. Esse equilíbrio entre informação rigorosa e apreço cultural constrói um legado complexo. Um profissional que domina a arte de informar, mas que também reconhece que o jornalismo não pode existir isolado da sociedade e da sensibilidade humana. No entanto, essa postura gera polêmica entre aqueles que acreditam que a mídia deve ser mais provocativa, questionadora e emocional, pois a frieza calculada de Bonner muitas vezes contrasta com a expectativa do público por comentários mais opinativos ou engajados. Ainda assim, o resultado de sua trajetória é incontestável. Ele se tornou referência em credibilidade, ética e domínio da comunicação, mostrando que é possível construir uma carreira duradoura e respeitada sem recorrer a escândalos, cliques fáceis ou exageros midiáticos. A paixão pela cultura e pela música, mesmo não sendo seu foco profissional, é um pilar desse legado, pois reforça a ideia de que conhecimento, sensibilidade e disciplina caminham juntos para criar uma figura única no jornalismo brasileiro, alguém que é ao mesmo tempo admirado, estudado e polêmico, e cujo impacto seguirá influenciando futuras gerações de profissionais e espectadores que ainda tentam entender como Bonner consegue unir tanto prestígio, poder e respeito com uma vida relativamente reservada e controlada, desafiando os padrões de celebridade e criando um modelo de carreira que mistura talento, ética e um refinamento cultural que poucos ousam combinar. E chegamos ao final deste vídeo, mas a história de William Bonner vai muito além da bancada do Jornal Nacional. Por trás da imagem séria e profissional que todos conhecem, existe um homem que construiu uma vida marcada por luxo, disciplina e escolhas estratégicas que poucos têm coragem de analisar. Sua fortuna milionária, os contratos duradouros com a TV Globo, o estilo de vida sofisticado e as experiências culturais demonstram que Bonner não é apenas um jornalista, mas uma figura que domina a arte de equilibrar poder, respeito e discrição. Ao mesmo tempo, os bastidores revelam polêmicas discretas, rivalidades e decisões ousadas que mostram que o caminho do sucesso nem sempre é limpo ou fácil. Seu legado, ligado à credibilidade, ética e paixão pelo jornalismo, inspira gerações de profissionais e prova que é possível alcançar destaque sem se submeter a escândalos, mas também que até os ícones têm lados desconhecidos e complexos. A última revelação compartilhada aqui mostra um lado de William Bonner que poucos conhecem. Um homem estratégico, culto e influente, cuja vida mistura luxo, poder e segredos que jamais foram expostos completamente. Este é o verdadeiro Bonner, e seu impacto no jornalismo e na cultura brasileira vai muito além do que os olhos do público conseguem enxergar.